Pode ir. Vice-prefeita Jaqueline, eu queria que a senhora falasse, então, quando que chegou essa última denúncia referente à funcionária Tati Polis ter só a 6ª série do ensino médio? Como chegou isso na prefeitura? E quem que fez essa investigação? A senhora mesmo pesquisou naquele sistema JEDAI, onde consta essa informação? Como que foi isso? Na realidade, a questão de 2 meses, eu tive uma denúncia anônima, via fone, através de um número privado, eu não tive como rastrear. Uma voz masculina me ligou falando que a funcionária teria o diploma de ensino médio, que seria um diploma obtido de forma fraudulenta, ou seja, falso. A partir daí eu repassei essa informação para o corregedor e, pessoalmente, diante da gravidade do fato em se tratando de funcionário comissionado, eu falei que eu iria fazer algumas ações para investigar essa denúncia, para espancar ou confirmar, não é? E daí, então, eu fui até a... Assim tá bom? Tá bom, foi lá. Perdão. A Examp, que é a faculdade onde ela fez, tem um nível superior. De fato, confirmei que ela tem o diploma de nível superior e com o diploma de nível superior eu pedi para ver o de nível médio, né? Porque era essa a denúncia. Observei que a cópia do diploma de nível médio ou 2º grau era de uma escola do Rio de Janeiro, que me chamou a atenção o fato do diploma ter sido expedido e publicado em diário oficial no mesmo dia, né? Porque normalmente quando você expede a instituição de ensino, ela expede e tem todo um tempo até ser publicado. Isso me chamou a atenção, mas tudo bem. Fiz a confirmação no Diário Oficial do Rio de Janeiro, que tinha sido publicado, de fato, foi publicado, e repassei essas informações para o corregedor. Ele havia instaurado um procedimento administrativo que foi concluído nesse sentido. Paralelamente a isso, eu fiz uma pesquisa no sistema JEDAI, que é da Secretaria Estadual de Educação, para ver com relação ao ensino, educação fundamental, o ensino fundamental 2, porque também tinha informações correntes daí dentro da própria prefeitura. As pessoas comentam que não teria o ensino fundamental 2. E de fato, pela pesquisa, veja bem, pela pesquisa, a funcionária teria feito até a 6ª série, teria se matriculado no EJA, que eu acho que é Educação de Jovens Adultos, em antigo supletivo, mas não teria comparecido ao curso. De modo que, para o sistema oficial do governo estadual de São Paulo, ela só teria até a 6ª série. O que, para mim, eu entendo que, não tendo o fundamental, ela não pode ter o médio. Daí, sim, a denúncia do ensino médio falso tem lógica. E daí todos os demais estão eivados de vício, e por causa disso, você foi fazer lá a reunião com o Crespo? Daí eu pedi para ela, na quinta noite, por volta de 15 para 6, eu falei sobre essa denúncia e pedi que ela apresentasse o certificado. Tati Polis. Isso, a cópia do certificado do ensino fundamental 2. Isso, para ela, na presença do secretário, para acompanhar a reunião. Ela chorou, falou que tinha feito. Isso na quinta da semana passada, a senhora como prefeita. Como prefeita, eu pedi que ela apresentasse. Ela disse que não tinha com ela, mas que tinha um ensino fundamental, que ela não entendia a razão dessa investigação, que tudo já tinha sido esclarecido. Eu falei, não, foi esclarecido com relação ao superior. O ensino médio eu tenho minhas dúvidas, e com relação ao ensino fundamental 2, agora eu quero que você comprove, porque a pesquisa oficial diz que você parou na 6ª série. Não, porque não tem cabimento, isso é pessoal. Eu falei, não é pessoal. Eu não ajo de forma pessoal, eu ajo de forma técnica. Eu quero, mas eu não sou obrigada a apresentar. Eu exijo a apresentação. Por quê? Porque na condição de agente público eu tenho que zelar
pela moralidade, pela probidade da administração, e você, como comissionada, você tem que satisfazer os requisitos. Para você, mas eu tenho um ensino superior. Sim, você tem um ensino superior, mas e os anteriores? Não existe ensino superior sem a conclusão das etapas, de forma lícita, de forma... mas então, você está falando que eu não concluí? Eu falei, não estou falando nada, eu só quero a comprovação para poder verificar se essa denúncia procede ou não. Se não proceder, graças a Deus, ótimo. Agora, se proceder, lógico que a administração vai ter que tomar as providências cabíveis. E aí, passado esse tempo, foi essa reunião com o prefeito. Foi quinta-noite. Sexta de manhã, eu fui acionada para uma reunião, havia a presença dela, de um outro funcionário, do secretário, do corregedor. Foi quando houve toda essa exaltação. O que aconteceu, Jaqueline, nessa reunião, durante a reunião? Durante a reunião, ele falou sobre o fato de ter viajado, ter transmitido o cargo, que confiava, obviamente, na minha pessoa, nem poderia ser o contrário, e que não poderia ter havido essa intervenção com a assessora sem a presença dele, que deveria ter aguardado e que esse assunto já estava resolvido em razão da sindicância anterior. Né? E eu falei, não está resolvido. Existe a dúvida com relação ao ensino fundamental 2. E daí ele mostrou cópias dos certificados, porém, quando eu pedi, eu falei, então eu quero ver o certificado do ensino fundamental 2, para que fique comprovado se tem ou não a conclusão. Daí sim, ele se exaltou, determinou que eu saísse da sala, ele falou, você suma daqui, você não pegue suas coisinhas e vá ser vice-prefeita na sua casa, você não fica mais no 6º andar, você está proibida de qualquer investigação com relação a isso, não é sua função, e daí também, com relação ao secretário que queria falar sobre o assunto, ele se exaltou. Ele foi para cima do Zuliani? Ele foi. Mas não chegou a encostar? Aconteceu? Não chegou a encostar. Mas houve um contato físico próximo com o Zuliani, empurrões? Não, ele foi em direção ao Zuliani, gritando, né? Daí um segurou um, outro segurou o outro, eu segurei a mão dele, porque ele estava indo em direção ao Zuliani, pedi calma, pelo amor de Deus, o que estava acontecendo. Ele empurrou, porque eu estava segurando a mão, ele empurrou a minha mão, ou seja, com relação a mim, houve um empurrão, vamos dizer assim. E o que ele falava? Uma agressão, vice-prefeita? Bem, se a gente for pensar que houve uma repulsa a um contato físico, que era no sentido de contê-lo para evitar uma agressão com relação ao secretário, houve um empurrão. Né? O dolo fica difícil de eu caracterizar. Havia interesse em me empurrar, havia intenção de me empurrar, o empurrão houve, isso Agora, como e o que ele delegada... falava? A senhora falou que o Crespo xingou. A senhora lembra alguma coisa que ele falou? Que ele se exaltou com o Zuliani? A senhora lembra? Não, ele falou que era para ele sair de lá, pedir as contas, sair de lá, e chamou o guarda municipal, que é assessor, que fica na parte externa ao gabinete, para que nos tirasse de lá, tire essa gente daqui. E você, Jaqueline, qual foi a sua reação diante de tudo isso? O que você falou para o Crespo? Eu na realidade eu fiquei sem reação. Eu comecei a chorar, que eu nunca passei por uma situação dessas, nem como delegada em 27 anos de polícia, nunca fui me sentir desacatada, nunca me senti aviltada dessa forma, nunca fui constrangida, isso sim, um constrangimento. A senhora considera que foi humilhada? Eu fui humilhada, sem dúvida. A frase dele é preconceituosa para ser vice-prefeito em casa? É uma frase que desqualifica a visão dele em relação à própria mulher? Não, a mulher. No cargo público? Eu acho que desqualifica o cargo, né? A mulher depende aí do entendimento. Eu não entendo. Para mim, até porque eu tenho uma posição muito firme com relação à minha
personalidade no tocante ao gênero, né? Talvez, não sei, aí é que tá, eu não sei qual era a intenção quando ele falou isso, né? A desqualificação do gênero ou a desqualificação do cargo. Né? E agora, Jaqueline, o que vai acontecer? Vai conversar? Qual que é a sua intenção? Fica vai fazer um boletim de ocorrência? Vai ficar no cargo? Não vai? O que vai acontecer? A princípio, eu não pretendo fazer boletim de ocorrência. Né? Poderia fazer? Né? Poderia fazer até. Porque quando, até você lembrou bem, né? A desqualificação, né? Poderia até me sentir injuriada, né? Injúria é um crime contra a honra subjetiva. Poderia me sentir constrangida, constrangimento legal, eu detentora de cargo público, né, eletivo, fui eleita juntamente com ele numa chapa, numa eleição legítima, poderia encarar, mas a princípio, na realidade, essa publicidade aconteceu sem eu esperar, porque isso já tinha acontecido na sexta-feira e eu, em momento algum, me manifestei sobre os fatos, acabou ocorrendo uma repercussão inesperada, mas, obviamente, eu entendo as razões da publicidade que foi dada e, obviamente, como uma pessoa que primo pela verdade, eu não vou me excusar nem em nome de pacto político em falar a verdade. Por isso que eu estou aqui. E agora, O qual é a sua Fernando intenção? Bastos Filho já vem questionando questões de cargos comissionados na prefeitura e agora se torna público o caso dessa secretária do 6º andar. Na sua avaliação, o Ministério Público também deve entrar nesse caso? É uma questão institucional, né? Se o Ministério Público achar que deve agir... Desculpa, eu não entendi o que vai acontecer agora. Deixa eu se... responder a minha pergunta. Só eu não entendi o que vai acontecer agora. O que você pretende? Que o Crespo se afaste? Que você vai se afastar? O que vai acontecer agora? Isso aí agora nós vamos, diante da repercussão toda, nós vamos ter que conversar, né? Se formou, evidentemente, uma situação de crise institucional, mas isso vai ter de ser resolvido administrativamente, pensando sempre no que o principal, que é a governabilidade, a administração de uma cidade, né? Que é isso que tem que prevalecer. O que tem que prevalecer é um pacto de governança, uma administração que qualquer outro fator não pode preponderar senão os interesses da população. Nós somos eleitos para isso, para fazer uma administração condigna, uma administração eficiente, né? Diante daquele programa de governo que foi pactuado. Existe um programa de governo e é isso que a gente tem que cumprir. Então o objetivo é sentar, resolver e acabou. E não ter a prática. Sentar, resolver e acabou. Sentar, resolver e fazer as coisas. A senhora conversou com o Renato Amari e com o Campos Machado do PTB. Eles pediram para a senhora serenidade, então a senhora pretende dialogar e permanecer no governo do Crespo? Sem dúvida, eu pretendo dialogar, sempre estou aberta ao diálogo. O que eu não admito é qualquer subversão de postura no sentido de constrangimento do que aconteceu. Não se admite que uma vice-prefeita passe por uma situação dessas, né? Embora eu não tenha tido interesse de repercutir, repito, eu jamais iria admitir qualquer afronta ao meu direito constitucional de atuar como vice-prefeito. Na sua avaliação, o prefeito deve lhe pedir desculpas e você aceitaria? Como você imagina, você deve ter ainda um encontro com ele? Bem, na realidade, depende dele. Eu estou aguardando desde sexta uma manifestação. Não posso nem dizer de desculpa, porque tem coisas que são inexcusáveis, né? Mas o pacto, a nossa responsabilidade única é de deixar de lado quaisquer fatores que não sejam aqueles em benefício da população, da administração de Sorocaba. Quaisquer outras
situações subjetivas, desculpas. Isso aí não é o que vai dar o tom. O que tem que dar o tom é ser técnico e atuar em nome da administração. O Crespo pediu para a senhora se retratar com a funcionária, com a Tati Polis. A senhora acha que isso é totalmente inadmissível, né? Quer dizer, jamais o prefeito tem que se retratar com a senhora. Veja bem, eu nunca pedi, eu não estou pedindo para ele se retratar. Eu não estou pedindo para ele se desculpar, assim como eu não admito que ele tenha pedido, porque eu não fiz nada que demandasse retratação. Até porque, veja bem, eu estava cumprindo o meu dever de agente pública para preservar a administração. Vice-prefeita, houve, de fato, a tentativa de agressão do secretário, que a senhora disse que segurou, etc. Naquele momento, cabia ali a senhora usar o poder de delegada que tem? Eu estou em inatividade, eu estou aposentada. E até nós temos que sopesar a questão da lei e do bom senso. Não era um caso porque efetivamente não aconteceu nada que justificasse uma situação flagrancial, certo? E temos que entender que as testemunhas todas lá são comissionados. A senhora então agora está aguardando ser chamada pelo Crespo para esse diálogo. E a senhora pretende hoje ao passo? Como que fica o clima? Eu tenho que avaliar quais serão as próximas etapas dessa situação que acabou fugindo do controle, né? Assim, do controle estratégico, pelo menos dos próximos passos. Vamos ver. Tá, só para fechar, o vereador Irineu Toledo teria dito hoje de manhã que ele vai pedir o afastamento, tanto do Crespo quanto da senhora, para investigar essa questão do diploma da Tati Polis. O que a senhora acha disso? Pode ser? Ele tem o direito, se for uma norma regulamentar. Eu não sei o meu afastamento por que seria, né? Porque de qualquer forma eu não vejo no que eu teria, ou até do próprio prefeito, eu não sei se é previsão, eu não sei se existe essa previsão na lei orgânica, não sei. Então não vou me manifestar com relação a isso. Vice-prefeita, a senhora falou agora a respeito da Câmara. Se a Câmara convidar a senhora estaria à disposição para esclarecer, para conversar, dialogar com os vereadores? Antes eu tenho que conversar com a administração para a gente ver qual será vamos ver os próximos passos do governo, né? Com relação a essa publicidade, eu apenas aceitei essa exposição por conta da repercussão que houve, até porque eu estou me expondo de forma estou ficando numa posição de vulnerabilidade muito grande, não só pessoal como política, não é do meu feitio, é uma coisa que me desagrada, não só pessoalmente, quanto do ponto de vista familiar, né, e politicamente também, mas havia necessidade dessa explicação, para que não houvesse qualquer dúvida e principalmente para que não houvesse a transmutação ou a subversão da verdade. Mas a senhora acha que vai continuar a investigação em relação ao diploma da Tati? Não sei. Jaqueline, há alguma possibilidade de você pedir afastamento? Não avalio essa possibilidade em hipótese alguma. Vice-prefeita, as pessoas, principalmente nas redes sociais, o apoio à senhora é gigantesco. Como é que a senhora avalia essa situação de ter o apoio total das pessoas? É muito raro ver alguém falando ao contrário. Geralmente as pessoas dão apoio à senhora. Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que o apoio, ele decorre da percepção da verdade, né? Da percepção da ética, do comprometimento daquele agente público que foi eleito justamente para agir de forma ética, de forma verdadeira, né? Lógico que eu vou, diante desse fato, eu já estou experimentando pessoalmente, emocionalmente, até fisicamente, muitos problemas, né? Já estou me fragilizando. Mas quem sai na chuva é para se molhar, né? Então eu vou ter que arcar com esse ônus. A sua mãe também, tudo começou com a postagem da sua mãe. Ela não poderia, nesse momento, deixar de ser mãe?
Não, não poderia. Porque eu, repito, eu entendo a dor dela enquanto mãe, que me acompanhou ao longo de todos os meses de campanha, uma pessoa que nunca foi política, que se envolveu num meio difícil, que deixou filhos para participar de campanha política, deixando filhos, não deixou os filhos, mas não estava presente como deveria estar, né? Com o pé quebrado. Muitos de vocês me viram ao longo de meses, trabalhando, andando, não sequer engessei o pé para poder trabalhar na campanha, né? E ela sabe a filha que tem, ela sabe como mãe que isso me constrangeu muito, por mais que eu não tenha repassado isso. Eu acho que como mãe, ela teve essa percepção, ela sentiu essa dor, foi repassada para ela, né? E eu não digo que eu não fizesse o mesmo se fosse a minha filha. A postagem da senhora na sexta-feira do Rui Barbosa teve a ver com esse fato, né? Só que de forma subliminar, evidentemente, eu não... Mas foi exatamente na esteira disso. Porque os fatos na sexta-feira foram de manhã. Tá. Vice-prefeito. E a senhora, apesar do apoio, as pessoas estão criticando um pouquinho o fato de a senhora realmente não querer formalizar um boletim de ocorrência e tal. Como que a senhora enxerga essa questão? Veja bem, a formalização, ela é um instrumento pelo qual o Estado, no exercício do que a gente fala ius puniendi, ele pode punir o infrator. Nessa situação, eu tenho também não só a questão política, como eu tenho a questão de foro íntimo. Eu não entendo, eu posso registrar a ocorrência, como eu posso não registrar? Eu não tenho interesse em registrar. A própria exposição, certo, por si já acaba sendo uma espécie de preservação da justiça e talvez até uma forma pedagógica, né? De que, para aquelas pessoas que falam que eu estaria amarelando ou pipocando, como foi falado, de que existem outras formas, além do registro de ocorrência, de evitar que fatos como esse possam ocorrer novamente. Mas não teria uma investigação sobre isso que o Crespo fez está errado? Será que não seria um exemplo mesmo? Vou fazer um boletim de ocorrência para ver uma investigação. Essa investigação pode ocorrer, como eu falei. Isso não implica em que eu deva fazer ocorrência agora. Não implica até que outros órgãos possam promover essa investigação, entendeu? Mas no momento eu realmente não vou registrar. O possível afastamento do Crespo por causa desse episódio seria bom? Eu não acho que seria bom. Por que, Jaqueline? Eu não acho que seria bom, porque nós temos, acima de tudo, um governo que está se iniciando, que está fazendo projetos, está atuando de forma adequada, agindo dentro de ações, promovendo ações importantes, que eu julgo importantes para a cidade, e é isso que a gente tem que pensar. Agora, é óbvio que nós também temos que nos ater a outros aspectos, né, de legais que devem ser sopesados, mas tudo isso a seu tempo. Né? Tudo isso a seu tempo. Eu não encaro que hoje isso seja importante, nem talvez no futuro, esse questionamento quanto à CPI. Nós temos que analisar juridicamente o que é isso. O impacto hoje, veja bem, para Sorocaba seria muito ruim num afastamento do prefeito. Nós temos que ter uma avaliação criteriosa e principalmente de bom senso, porque se a administração está fluindo a contento dentro daquilo que é possível o governo fazer à custa da realidade nacional e local. Por parte do Crespo, a senhora acredita que há uma proteção indevida ou inexplicável em relação a essa funcionária comissionada? Na realidade, eu parto do princípio que nós não podemos proteger quem quer que seja.
Se fosse meu pai, minha mãe, minha irmã, minha filha, quem quer que fosse, estivesse incidindo em qualquer situação de suposta irregularidade, eu teria obrigação de investigar e tomar providências se eventualmente estivessem constatadas, né, fossem constatadas. É só isso. Mas por que ele não estaria tão interessado nessa investigação? Eu desconheço. Vice-prefeito, a senhora tem conhecimento que a Câmara solicitou há mais de 30 dias, através de requerimento, a documentação referente a essa servidora e que isso não foi respondido? Não, eu não tinha conhecimento. O que a senhora fez partiu de vontade própria, houve denúncia? Como que foi? Foi denúncia. Foi Entendi. denúncia. Entendi.